Então vamos lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula porque eu entrei alguns minutinhos antes, mas estava aguardando, né? Olha só. Semana retrasada, nós paramos a correção daquela atividade sobre a interpretação de texto, né? A tecnologia. Acredito que vocês já estão lembrados, né? Quem estava participando da aula. Eu vou fazer o compartilhamento para quem não conseguiu fazer impressão ou não tem o exercício copiado no caderno. Eu só vou terminar a correção e vamos iniciar a apostila de agosto, tá? Todos aí estão com a apostila de agosto. Isabelle, Raquel. Sim? Sim. Isabelle? Raquel? Vocês estão com a apostila? Sim. Sim? Eu sim. Ah, então tá. Sim. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui para terminarmos a correção do exercício. Só um minutinho. Vocês já devem estar sabendo que no começo de setembro vocês farão novamente uma avaliação diagnóstica, né? Então, das atividades de junho, julho e agosto, tá? Para ver como é que tá o aprendizado. Então, por isso que eu estou passando o conteúdo e ainda fazendo uma revisão em cima dele, tá ok? Vamos lá então. Nós paramos nesse... Estão lembrados dessa atividade aqui? Interpretação de texto, a tecnologia? Nós paramos na questão 8. Tá? Paramos aqui. Já fizemos a correção dessa atividade aqui. Vamos agora na questão 9. Alguém não lembra? Estão lembrados? Hein, galerinha? Esse dever é muito fácil, gente. É, né? Que bom, que ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler rapidamente novamente o texto, né? Que faz algum tempo já que foi lido. E continuaremos a correção, tá bom? Aí quem for chegando, eu vou permitindo aqui. Porque eu não posso esperar muito tempo não, senão a aula acaba e a gente não termina isso. Vamos lá, quem não está com o texto, bom dia Beatriz, bom dia Gustavo. Vamos terminar, pessoal que está entrando agora, a correção daquela atividade da semana retrasada. Vamos terminar e começaremos a apostila de agosto, ok? Eu espero que o pessoal tenha feito a atividade de agosto, pelo menos a atividade 1, fizeram? Já leram? A atividade 1 está falando sobre a crônica. Fizeram? Esse silêncio. Alguém fez a atividade da apostila? Pessoal? Eu não fiz ainda não. Eu tô olhando. Não? Tá. Então vamos corrigir o exercício. Não é exercício da apostila ainda, tá? É aquele da semana retrasada. Vamos lá. Bom, paramos aqui na questão 9. Questão 9. Na fala da personagem... É a apostila de julho? Oi? É a apostila de julho? Não, essa atividade foi aquela que eu disponibilizei antes de começar a apostila de agosto. Porque a apostila muitos alunos ainda não tinham ido buscar, entendeu? Aí eu só estou terminando essas últimas questões que faltaram ser corrigidas. A questão 9. Na fala da personagem, se não cutucar aquele troço, o que podemos compreender sobre o cotidiano vivido por aquela senhora? Aí tem aí as 4 opções. A. Ela faz uso das tecnologias, apesar de não gostar. B. Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. C.
Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o seu uso por familiares. Ou D, aborrece quem faz o uso das tecnologias. Isso, pessoal, está se referindo, né, à senhora, porque ela não gosta muito da tecnologia, né? Mas apesar de ela não gostar da tecnologia, ela precisa aceitar isso. Aí, qual a opção que vocês acham que seria correta? A, B, C ou D? Ela fala aqui, ó, no diálogo, ó. Ela não gosta muito, mas ela tem que aceitar. Por quê? Não tem jeito, né? Então, essa opção aqui, essa questão 9, seria a opção B de bola. Todos concordam? Ela demonstra Sim, porque repúdio com não o uso de deixo algumas ela. tecnologias. Oi? Sim, porque Jesus, então, porque ela não deixa, ela sempre fala de aborrecer essas coisas. Ela é Isso. que é aborrecida no texto. Aham, ela demonstra repúdio mesmo, ela não gosta, né? Ela odeia a tecnologia. Infelizmente. É uma coisa que ajuda, mas ela ainda não entendeu isso, né? Então vamos lá. Ela e o senhorzinho. Pois é. Questão 10. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Que fato esse diálogo retoma? Lá no texto está falando isso. Ó, quando fala aqui, ó. Que no finalzinho, ó, saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. Tá retomando aqui acontecimento. Foi visto alguma coisa, né? E deu motivo, a pessoa saiu O correndo. ônibus. Hã? O ônibus. Não, olha só. Quando fala lá, a questão, quando ela retoma a fala do quê? Quando ela viu a televisão pela primeira vez. Né? Que ela, Ah, sim. né, isso, ó. Lá no comecinho, me recordo da dona Toinha, né, falando que comprou uma televisão e resolvi ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Né? Esse é o rapaz falando, né? Saí correndo Saí desesperado, correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. Isso quando ele retoma o assunto da televisão, tá? Quando ele viu a televisão pela primeira vez. Então, a resposta da questão 10 é o seguinte: ele retoma a história contada pelo velhinho, né? Anteriormente, quando a viu a televisão pela primeira vez. Olá, bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Daniel, deixa eu falar com você rapidinho. Nós estamos terminando a correção da interpretação de texto da semana retrasada, que semana passada, por motivos pessoais, eu precisei faltar. Então, antes de começarmos a apostila de agosto, estamos terminando a correção dessa atividade, tá? Quem não tem essa atividade, eu já disponibilizei no grupo, mas quem não conseguiu fazer impressão, não tem problema não, tá? Copia pelo menos a resposta no caderno de produção textual, tá bom? Vou voltar aqui. Bom dia. Danilo também. Bom dia, Danilo. Bom Estava dia. falando agora com seu irmão que acabou de entrar, que estamos terminando a correção da atividade da semana retrasada, antes de começarmos a apostila de agosto, tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui o compartilhamento. Então, a questão 10, a resposta é que ele retoma a história contada pelo velho anteriormente quando a viu a televisão pela primeira vez, tá? Essa expressão está informando isso. Agora, até a questão 11, ela já fala o seguinte, né? Ela pergunta o seguinte: apesar da inquietude por parte dos personagens
sobre o uso de algumas tecnologias. Que frase, né? Vocês vão pegar a frase no texto. Revela o apoio à tecnologia de um dos personagens. Que um dos personagens, né, do texto deixa isso claro, né? Que ele é o quê? A favor do uso da tecnologia, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês localizarem. Já está até destacada, né? Onde está essa frase que comprova isso? O que vocês acham? Bom, pessoal, na questão 11, pergunta-se, apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, que frase revela o apoio à tecnologia de um dos personagens? Quem gostaria de falar? O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia, afinal não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Isso aí, perfeito. Né? Já está até destacada. Então, a frase é essa. Começa lá, o importante é valorizar, respeitar essa nova tecnologia, afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Né? Apesar de algumas pessoas não aceitar, né, a tecnologia, o avanço dela, tem que respeitá-la, né? Porque ela é preciso, ela é essencial. Olha como é que ela é importante nos dias atuais, né? Como havíamos falado nas outras aulas. Sem a tecnologia, não estaríamos aqui, né, estudando, mesmo que virtualmente, cada um nas suas casas, mas estamos conectados, né? É uma maneira de estarmos juntos, trocando, né? Vocês aprendendo, eu ensinando e vice-versa, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu posso continuar aqui? Posso continuar? Sim. Então, vamos lá. A última, para finalizarmos essa atividade, lá na questão 12. A questão 12 é uma questão... Ih, tá até... Peraí, eu tiro aqui. A questão 12, ela finaliza o seguinte. A frase que revela uma opinião é... Aí temos aí 4 opções. A. Ele parecia meio que revoltado, algo intrigava. B. A tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas. C. O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Ou D. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. Vocês vão marcar a frase que revela uma opinião. Qual vocês marcariam? Letra A, B, C ou D? Eu tô entre a C e a B, mas aí eu acho que eu marcaria a C. A C? Todos concordam? Além da Isabelle? Pessoal, olha só, volto a falar, é preciso que vocês deixem a câmera ligada. Volto a lembrar, só tô com o Lucas ali com a câmera ligada. Essa aula é gravada, ela é disponibilizada no grupo, a direção está de olho. Vamos manter a câmera ligada, por favor. Raquel, Ian, Gustavo, Beatriz, Isabelle, Daniel e Danilo. Se porventura alguém tiver algum motivo que não possa ligar a câmera, tem que avisar a direção e a direção vai entrar em contato com o professor, ou melhor, com os professores. Não vou falar mais, hein? Vou colocar essa observação para a direção. Vocês já são grandes, não precisa ficar lembrando toda a aula, perdendo tempo, falando a mesma coisa, né? Tá? Agradeço a colaboração de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A nossa colega Isabelle, ela falou que a opção, né, correta ali, que fala a opinião, seria a letra C. Todos concordam? Vou voltar aqui o compartilhamento para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Ó, ela falou que é a letra C. O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. O que vocês acham? Concordam? Discordam?
Deem a sua opinião aí, a opinião de vocês. Todos concordam que seria a letra C? Sim. Sim? Então, posso considerar a letra C como a resposta correta? O que vocês acham? Sim. Isso aí, muito bem, né? Quando fala de uma frase que revele uma opinião, a letra C é a que mais, né, diz isso, é a que mais revela. Né? O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Mesmo que não aceite, né, tem que ser respeitada, ok? Bom, meus amigos, até agora aqui, finalizamos então as questões dessa atividade, tá? Vou deixar para vocês o gabarito para aqueles alunos que ainda não copiaram, tá? Vou deixar no grupo ao final da aula. Depois do horário, 11h40, até meio-dia eu deixo lá no grupo. Aí quem quiser fazer a impressão para colar no caderno ou quem quiser copiar, tá bom? Agora sim, finalizando essa atividade, nós vamos entrar na apostila de agosto. Daniel e Danilo, vocês já estão com a apostila? Sim. Sim? Então vamos lá. Vamos iniciar. Só vou solicitar a qualquer um de vocês aí que faça a leitura do texto. Alguém poderia fazer? Iniciar a leitura do gênero aqui? Quem gostaria de fazer? Vamos falar, ainda continuando, sobre o gênero crônica, tá, pessoal? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero. Professor, Oi? qual página? A página? Alguém tem a página aí para passar para o colega? É depois de língua portuguesa. Na minha tá nada na minha, na realidade. Calma aí. É na página 11. Depois 11. da 10. Isso, na página 11. Porque a minha apostila ficou sem a página aqui. Página 11, tá, pessoal? Por favor. A minha também, mas aí eu olhei a de português, que a última era 10, aí vai 11. É, porque na hora de mandar, enviar, cada professor manda a sua apostila e eles fazem aí a sequência, né, das disciplinas. Só que eles pedem para não colocar página justamente por isso. Porque não sabemos a sequência de cada professor, quantas folhas, né? Aí eu deixo sem página. Se a pessoa quiser trocar, se eles lá na hora que estiverem montando a apostila, quiserem colocar, fica a critério deles. Acharam aí? Vamos lá. Gênero crônica, né? Você já conhece um pouquinho desse gênero, mas ainda vamos estudá-lo, né? Mais um pouquinho, conhecer um pouquinho mais das suas características, né? E da sua origem, como surgiu, ok? Quer ler, Isabelle? Pode ser. Pode ser? Inicie, depois eu peço a outro aluno para continuar, tá bom? Tá. Então vamos lá. Gênero crônica. Gênero crônica. Isso. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Ou Isso. seja, as crônicas tratam de acontecimentos ocorridos. Corriqueiros. Não, Corriqueiros é igual ao do acontecimento do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde
sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Isso, deixa eu só No falar Brasil, rapidinho, Isabelle, deixa eu te falar com vocês. O gênero crônica, pessoal, apesar de ser um gênero que fala do nosso dia a dia, né, que seja um gênero curto, né, não é muito extenso, não é muito prolongado, né, a narrativa, mas é um gênero, o quê? Ele é ficcional, ele é uma ficção. O que acontece é que trazemos o dia a dia, né, o ocorrido na vida, nos acontecimentos diários, para o texto, tá? Mas ele é considerado como ficcional, tá? Ficção, ok? Pode continuar. O no segundo Brasil, a parágrafo. crônica no Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido, desde a publicação dos folhetins em meados do século XX. É Alguns 19. escritores 19. Alguns escritores brasileiros que se destacaram com a cronista foram Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino Machado de Assis, Carlos Drummond. Drummond Uhum. de Andrade. A crônica foi inicialmente desenvolvida com um caráter histórico. As crônicas históricas, elas relatam desde o século XVI Desde o fatos século históricos XV. desde o século XV, Isso. fatos históricos reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, algumas com o toque de humor, com os toques de humor. Mais tarde, esse tipo de texto despretensioso foi se aproximando do público e conquistando os leitores mundo afora. Hoje esse fato é confirmado pela enorme difusão Difusão. difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação, principais Isso. características. Isso, porque ele é difundido, ele é publicado, né? Olha só rapidinho, antes de você continuar. Então a crônica, ela tem esse papel, né? Como eu havia falado, ela apesar de ser ficcional, ela traz os acontecimentos reais do dia a dia, né? Que o cronista, a pessoa que escreve a crônica, vai relatar. Outra observação importante é que essa crônica, o modelo como ela é desenvolvida, ela foi mudando de acordo com o tempo, com o passar do tempo, né? Desde lá do século XV, né? Aqueles fatos históricos, né? Reais ou fictícios, né? Ou criado mesmo, pode criar um fato que não existiu, né? Ou acontecimentos mesmo, nosso cotidiano, com sucessão cronológica, né? Que realmente aconteceu. E geralmente a crônica tem esse toque de humor, né, que chamamos de crônica humorística. Mas a crônica somente é classificada como crônica humorística? Não, ela tem outras características, né? Essas outras características que vocês vão conhecer agora, um pouquinho de cada uma delas. De cada uma delas, né? Vamos agora ver as principais características de todos os tipos de crônica. Sabendo que os tipos de crônica pode ser crônica jornalística, histórica e humorística. Mas as características desses três tipos de crônica, eles serão os mesmos. Quais serão eles? As principais características. Pode ler? Pode. A primeira, narrativa curta. A segunda, linguagem simples e coloquial. A terceira, poucos personagens, se houver. A quarta, espaço reduzido.
e a quinta, acontecimentos cotidianos. Isso. Então, pessoal, as crônicas, tanto jornalística, tanto humorística, tanto histórica, elas terão essas características. É a narrativa curta, uma linguagem simples e coloquial. É aquela linguagem o quê? Coloquial, aquela linguagem informal, tá? A linguagem do nosso dia a dia. Isso não quer dizer que devemos escrever errado, né? Mas sim de uma maneira mais simples, ok? Poucos personagens. Isso quer dizer que a crônica, tá? Essa narrativa, ela não possui muitos personagens. Geralmente são poucos, tá? Por quê? Porque por se tratar de uma narrativa curta, pequena. O espaço é reduzido também. Se trata de uma narrativa curta, pequena, não tem condição de colocar a narrativa acontecendo em vários tipos de espaço, né? O espaço é reduzido apenas no local determinado, né? Não acontece em vários locais. Geralmente é escolhido um local para falar e começo, meio e fim falando no mesmo local. Tá bom? Bom, agora vamos ver um pouquinho os tipos das crônicas, né? Como elas aparecem, né? Jornalística, histórica e humorística. Agora outra pessoa para fazer a leitura. Isabelle já leu bastante. Vamos lá. Quer ler, Daniel? Danilo, Raquel, Lucas, Ian, Beatriz? Quem gostaria? Vamos lá, dou-lhe uma. Esse pessoal tá muito quietinho, hein? Tô esperando. Um voluntário aí. Eu leio. Vai, Daniel. Ah, isso aí. Assim que eu gosto. Vai lá. Tipos de crônica, por favor. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais, como podemos destacar a crônica descritiva, a crônica dissertativa. Além delas, temos a crônica jornalística. Mais comum das crônicas na atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação que utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Só um minutinho. Deixa eu só comentar aqui. Temos os tipos, né? Dentro das crônicas, temos a descritiva e a crônica dissertativa, né? Que o texto, quando sabemos que a predominância da crônica, ela é narrativa, ou seja, ela narra, ela conta uma história. Só que dentro dela aparece também a descrição, né? E a dissertação. A descrição, que é descritiva, ela está descrevendo ou o personagem, ou o local, ou o objeto. E a crônica dissertativa, ela está falando de alguma coisa, né? Dissertando algo, né? Pode ser argumentativa também, porque ela vai colocar a opinião do autor, né? O que ele acha daquela situação, tá? Argumentar a situação, tá? Bom, temos aí no caso a jornalística, né, que fala das atualidades, né? Essas crônicas, elas estão dentro do contexto dos jornais, revistas, tá? Pode continuar. A crônica histórica. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Isso. Pode ser falar a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor
como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Isso, rapidinho. Deixa eu só comentar esse trecho aí. Vocês podem perceber que geralmente as crônicas, né, atualmente, os cronistas, eles falam muito do humor, né? Eles têm esse toque de humor, é para entreter mais o público, o leitor, né? E eles utilizam a ferramenta de quê? Da ironia, né? Uma cutucada na política, na sociedade, né? Na cultura, economia, né? E jogam tudo isso utilizando essa ironia, mas com um toque leve, um toque de humor, né? Para aprender, para mexer, para falar, para expor isso para o leitor, para chamar a atenção do leitor, tá? Por isso que a crônica humorística ela é muito utilizada pelos cronistas, né? Atualmente. Pode continuar. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, como, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Isso. As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador, foco narrativo e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Isso. Olha só. Então, lembrando que a crônica é basicamente a predominância dela é narrativa. Então, ela precisa possuir os 5 elementos da narrativa. Quais são eles? Alguém lembra? Falamos isso no começo do ano, né? É matéria, inclusive, de revisão do ano passado. Quem lembra quais são os 5 elementos da narrativa? Tá falando aqui em cima, no texto. Hein? Hein, gente? Esse tipo narrativo é o quê? Os elementos narrativos. Quais são eles? Narrativa curta? Não, os elementos da narrativa são 5. A gente até brinca que é tipo assim, é pente, né? Que são umas siglas. Ó, nós temos o quê? O enredo, a história tá falando sobre o quê? O assunto, né? O conteúdo. O foco narrativo, né? Personagem, tempo, espaço. Foco narrativo é o narrador, né? Lembrando que a crônica ela pode ser contada, né, em primeira pessoa. Quando é contada em primeira pessoa, o quê? O autor ele participa da história. Quando é contada em terceira pessoa, o narrador é observador, ele só vai narrar a história, ele só vai contar, ele não participa. Estão lembrados? Esses são os 5 elementos, tá, pessoal? Isso aí vocês não podem esquecer, não. Vocês têm que levar para a vida de vocês, ainda mais em produção textual, ok? Vamos lá, então. Aí tem um último parágrafo aí que vai falar sobre os tipos de narrador, né? Que já falei até anteriormente, mas é para vocês aí entender mais um pouquinho. Vai, pode continuar a leitura. Os tipos de narrador são narrador personagem em terceira pessoa, que participa da história, o narrador observador em terceira pessoa, que apenas narra o que vê, o narrador onisciente, também em terceira pessoa, em que tem total conhecimento de personagens e de fatos. Isso. Entre esse narrador observador, né, que tá narrando a história, né, e aquilo que você está vendo, mas temos também a classificação do narrador onisciente, tá? Que é aquele que sabe tudo, todos os acontecimentos,
tudo que vai acontecer na história narrada, tá? E ele também é classificado em terceira pessoa. Ok? Dúvidas aí nos tipos de crônica, nos elementos da narrativa, pessoal? Porque agora a gente vai fazer atividade. Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação a esse assunto? Hein? Hein, galerinha? Não? Tá tudo certo, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte agora. Obrigada, tá, Danilo? Foi Danilo, né, que tava lendo? Foi eu. Ah, eu Daniel. Desculpa. Vou confundir vocês. Tem jeito não. Agora eu vou pedir para Beatriz fazer a leitura da atividade. Alguém fez a atividade? Essa atividade 1 aí? Da crônica, do texto? Chegou a fazer? Leu o texto? Sim, não? Hã? Não. Não? Sejam sinceros, hein? Eu não fiz. Não, Tem que ser pessoal, olha só. Hoje, tá? A data de hoje, dia 20 de agosto. Nós já estamos quase, né? Passamos da metade do mês. Hoje que estamos iniciando essa apostila e vocês ainda não fizeram a atividade 1, né? Vocês precisam, quando vocês pegam a apostila, façam pelo menos a primeira atividade, né? Tentar fazer para tirar, quando chegar em aula, tirar as dúvidas, porque o tempo é curto, entendeu? Então, vocês precisam fazer o exercício, as atividades, para na hora da aula tirar as dúvidas, senão não tem como saber, né? Fazer junto com a professora vai dar resposta? Não, eu quero a resposta de vocês, pessoal de vocês. Tá? Cada um vai ter que fazer um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar alguns minutinhos para que vocês façam a leitura aí rapidamente para começarmos a correção, ok? Vamos lá. Já faremos a leitura do texto e a correção. Quem não fez, pelo menos tenta fazer alguma questão aí. Número 1 é até a letra C, né? A 2 até a letra C também. Temos a 3, a 4 e a 5. Hoje só vamos fazer a correção do texto vacas e homens. Aí o outro gênero textual faremos na próxima aula, tá bom? A vaca é tão cara assim. Eu acho que eu vou começar a criar vaca. Gado é caro. Dependendo da raça, né? Chocada, gente. Vou Chocada, começar a é. vender vaca. Quem pode investir, né? Comprar gados, se dá bem, né? O custo é alto também, né? Em manter os animais, comida, vacina, remédio. A criação é cara, né? Eu já desisti já, não precisa mais. Oi? Já desisti já. Gente, não sabia que a vaca custava tão caro. Vou começar a mais dar valor mais às vacas.
Já leram? Vamos lá, pessoal? Porque senão a gente acaba não conseguindo, né? Eu acho que só temos 10 minutos. Vamos fazer o seguinte: a gente vai fazendo a leitura, né? E essas perguntas da atividade 1 são bem objetivas. Rapidinho dá para responder. Então vamos lá. Vai, Raquel. Raquel ou Beatriz? Qual das duas pode fazer a leitura do texto? Pode, Raquel? Beatriz, cadê você? Sim. Oi. Você pode fazer a leitura, pelo menos iniciar, aí a Raquel finaliza. Pode ser assim? Pode. Então tá bom, vamos lá. Todos acompanhando aí, por favor. Vacas e homens. Isso. Meia vaca é vendida por 1.600.000, 600 mil, né? 1.600.000. Lê se assim. A vaca Nelore, olímpica da mata, velha se tornou no último sábado o animal caro do país. É possivelmente do mundo. Metade dela foi arrematada durante leilão, na Exposição Internacional do Nelore, por 6 milhões. 1.600.000, né? 1.600.000. Ele leu a manchete do jornal, com muita dificuldade, como sempre. Na escola havia sido mal Pode alfabetizado. entrar. E de Pode entrar. início Pode não continuar. O atendeu. pessoal estão olhando aqui, estão batendo aqui na porta. Pode continuar. Meia vaca tinha sido vencida. Como? Porque quem compraria meia vaca? Para que comprar meia vaca e não uma vaca inteira? E que metade da vaca havia sido comprada, a da frente ou a de trás. Vencendo a intimidez, perguntou ao gerente do supermercado em que trabalhava e o que significava aquela história. O homem riu muito e explicou. Na verdade, não se tratava de meia vaca. Tratava-se de pessoas que se associavam para comprar uma vaca. Por causa do preço, claro. Assim, o preço daquilo era uma coisa impressionante. 1.600.000. Muito dinheiro, ainda que o gerente tivesse poderado que em dólar, até que não era tanto, mas para ele que não ganhava em dólar, tratava-se de uma quantia astronômica. Pegou um lápis e um papel e pôs-se a calcular. Em contas até que não se saia tão mal, e chegou à conclusão de que, com seu salário, jamais poderia comprar uma vaca daqueles mesmo, trabalhando toda a vida. Mesmo trabalhando várias vidas, talvez pudesse adquirir da preciosa vaca. A ponta de um chifre, uns pelos da cauda, um fragmento do casco, vaca fina não era coisa para seu bicho. Então lembrou-se da vaca que seu pai tinha quando morava no interior. Não era uma vaca de elite, como dizia a notícia. Nem se chamava Olímpica. Seu nome era Mimosa. Era boa para eles. A vaca Mimosa dava-lhe leite, verdade, que numa quantidade não tinha grande para aquela família de 6 filhos. Mas era um leite bom e quando eles tomavam aquele, aquele leite sentiam-se revigorados, esperançosos
até. Esperançosos até. Tão esperançosos que um dia se decidiram vir para a cidade e começar a vida nova. Foi o que fizeram, mas essa vida não se revelará muito boa para a família. Os pais e duas irmãs haviam morrido. Um irmão estava no hospital, um outro na cidade, acusado de roubo. Ele, pelo menos, estava empregado, com saudade de mimosa, mas empregado. Com salário, nunca poderia comprar meia vaca de elite, mas um consolo lhe restava. Se tratasse da vaca inteira, a frustração seria ainda maior, com um suspiro que levantou a ele próprio o terno. Mugido, mugido da mimosa, sendo ordenhada, voltou ao trabalho que conseguia naquela manhã, em colocar as embalagens de leite na gondola do Na gôndola. supermercado. Isso. Obrigada, tá, Cris? Bom, gente, esse texto é de Moacir Scliar, tá? Retirado da Folha de São Paulo, 30 de nove de 2002, tá? É uma crônica, tá? E essa crônica está falando sobre o que mesmo? Qual é o tema principal dela? Sobre a vaca vendida por 1.600.000. Isso. Isso, Vaca tá Silva. falando sobre o valor, de como é, né, do valor da vaca, do animal, né? Valor assustador, porque se você for ler no Isso. começo, É, assusta, até eu me assustei. isso, como é valorizado, né? E esse tema é um tema realmente que acontece no cotidiano de uma pessoa, que pode acontecer? Olha Na só, minha opinião, não. olha só, esse texto aqui, tá? Ele é retirado, essa crônica é retirado do jornal, tá? É um texto que é uma crônica jornalística, porque olha, tem aqui a data, tem tá falando de onde foi retirada, da Folha de São Paulo. Então o autor, ele escreveu e colocou o quê? Um jornal, um veículo de comunicação. Então a classificação dela é uma crônica jornalística, tá? Mas é um fato real que aconteceu? O que vocês acham? Pode acontecer, É mas acho que é bem claro. isso. Tá falando aqui, né, do valor, como o valor de uma vaca, né? É estrondante, muito caro. Não, toda vez que eu ver uma vaca agora, eu vou amar aquela pessoa que Mas é eu uma vaca amo. comum ou ela tem uma raça, né? Ela tem todo um cuidado, um trato diferenciado, Provavelmente, para esse né? valor todo. Isso. É igual tem essas corridas de cavalo, né? Leilão não, jocker, né? Que tem essas corridas de cavalos. Os cavalos são todos cavalos bem tratados, possuem, né, um tratamento assim de rei, né? Porque envolve muito valor, é muito valorizado. No caso aqui estamos falando da vaca, né? De como ela é cara, ela foi arrematada no leilão, né? O leilão aconteceu que era uma exposição internacionalmente, não era só daqui, né? Então estava toda uma situação envolvida no texto. Bom, aí temos aqui a primeira questão referente ao texto, né? Quando pergunta o seguinte: o texto lido é uma crônica, ok? Afirmativa, né? O trecho em letras menores que aparece abaixo do título do texto faz parte de uma notícia que foi publicada no jornal da Folha de São Paulo no caderno Dinheiro. Então, qual seria esse trecho que foi publicado lá no jornal? Esse aqui, né, que vem após o título. O título é Vacas e Homens, né? E aqui é o trecho. Meia vaca é vendida por 1.600.000, né? A vaca Nelore olímpica da marca
da Mata Velha se tornou, no último sábado, o animal mais caro do país e possivelmente do mundo. Metade dela foi arrematada durante o leilão da Exposição Internacional da Nelore. Então aqui está falando o quê? Fazendo um resumo da reportagem, de como ela foi arrematada. Olha o valor dela, né? Surreal, extremamente cara. E após essa publicação aqui, foi relatada uma crônica, foi feita uma crônica em cima dessa manchete, tá? Aí temos a questão seguinte. Letra A. Antes de serem publicadas em livros, as crônicas costumam ser vinculadas em jornais e revistas. Em que jornal essa crônica foi publicada? Acabamos de falar, né? Vacas e Homem? Oi? Não, em que jornal? A pergunta é. Aqui tá a primeira frase é uma afirmação. Antes de serem publicadas em livros, as crônicas costumam ser vinculadas em jornais e revistas, tá? Aí chamamos, né, de crônicas jornalísticas. Em que jornal essa crônica foi publicada? Eu quero saber o nome do jornal. Folha de São Paulo? Isso, ela foi publicada na Folha de São Paulo, isso aí. O nome do jornal é Folha de São Paulo. Isso, é o nome do jornal. Gente, tá. Geralmente, a fonte, né, de onde é retirada, não só a crônica, mas todos os tipos, notícia, reportagem, a fonte vem embaixo, né, após o texto. Porque quando você utiliza um texto de qualquer pessoa que não é a sua autoria, que não foi você que fez, você precisa colocar fonte. Isso é extremamente importante, porque você está utilizando um texto que não é seu, que não é da sua autoria. Entendeu? Tia, Oi, fala. mais um ele responde, porque tá assim, não. O texto lido é uma crônica. O trecho em letras menores que aparece logo abaixo do título do texto faz parte de uma notícia que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. É, isso aí, ele já tá falando, né? Ele está dando já a resposta aqui. Folha de São Paulo. Ok, pessoal? Podemos continuar? Alguém está atrasado? Posso continuar? Letra B, número 1, letra B? Vou lá, hein? Se tiver alguém atrasado, é só falar. B. Onde o cronista procurou o assunto para sua crônica? Então, o cronista, antes de começar o texto dele, a produzir a crônica, ele procurou um tema, né? Um assunto. Onde ele procurou? Ele teve que ter um tema. Para toda produção de texto tem que ter um tema, né? Ele procurou onde esse assunto? Quem gostaria de responder a B? Essa tá fácil, né? Ih, falta 5. Jornal. Pelo menos a B dá tempo responder. O que vocês acham? A questão B. Onde o cronista foi procurar esse assunto? O que vocês acham? No jornal. Tá falando aí a fonte, né? Na Folha de São Paulo. Então, o cronista foi procurar sua fonte onde? Isso saiu o quê? Em um Jornal. Isso, noticiário que saiu no jornal. Poderia ser na TV também, né? Mas no caso, essa notícia, ela foi vinculada num jornal, tá bom? Então, a número 1, letra B, vocês vão colocar isso no noticiário do jornal. Não foi qualquer noticiário, foi do jornal específico. Estão entendendo? Estão compreendendo? Sim? Então tá. Então, vou repetir aqui para
continuar na próxima aula, né? Eu ia terminar a letra C, mas eu vou deixar para a próxima aula e vocês terminem de fazer a atividade 1, tá bom? Até a questão 5. Atividade 1 até a questão 5, que faremos a correção na próxima aula. Quem já quiser ir fazendo as próximas, pode fazer, tá? Mas até a questão 5 eu gostaria que vocês fizessem. Tá bom, pessoal? Então, a número 1, letra A, no jornal Folha de São Paulo, e a questão B, no noticiário de jornal, tá bom? Ficaremos por aqui, até a próxima aula. Bom fim de semana a todos, tá? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.